A graça e a paz seja com o Espírito de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 126. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanece, o aflito crente vai orar. Os mais belos livros e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tudo inteiramente na imensa graça do Senhor, seja Deus do desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 14. Aleluia. Lucas 14. Em Lucas 14, no versículo... Lucas 14, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer
conta dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aleluia. O título dessa ministração é Construindo as Bases Sólidas da Vida Cristã. E quando nós somos chamados por Deus, temos o objetivo de concluir a obra da qual Deus nos confiou a nós. Aleluia. E esta obra nós temos que terminar, nós temos que acabar ela. Acabar no arrebatamento. Aleluia. Porque se nós desistirmos no meio da caminhada, as pessoas irão lá ridicularizar. E as pessoas irão fazer chacota de ti no dia do arrebatamento se você ficar. Você estava nas redes sociais, você estava pregando na praça, você estava pregando naquele altar onde as cadeiras são de pneu, mas você ficou por quê? Por isso, povo abençoado, o chamado dessa escritura é para que nós possamos completar a nossa missão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando um preteiro ele recebe um projeto de alguém, ele tem que terminar aquele projeto. Porque se ele fizer aquele projeto por metade, ele fica sujo na cidade. E ele não acha emprego mais. Aleluia. Mesmo que ele vai para outro bairro, mas o nome dele está manchado na cidade. Ele tem que sair da cidade. Porque as pessoas irão zombar dele. Por isso que todo preteiro que recebe o projeto, ele precisa terminar. Aleluia. Ele precisa terminar. É por isso que aqui, se qual de vós querendo edificar uma torre, se nós quer construir uma torre que nos leva ao Monte Sião, precisamos das medidas, precisamos dos projetos, precisamos dos detalhes, precisamos de um bom material para poder construir a nossa torre. Aleluia. Mas para construir uma torre é necessário nós colocar as bases. Aleluia. Porque sem as bases será impossível. E a Bíblia diz aqui no versículo 28 que você precisa calcular bem os gastos. Será que você vai dar conta de concluir esta missão do seu cristianismo até o dia do arrebatamento? Aleluia. E estes cálculos estão aqui disponíveis para nós. O arrependimento, a santidade, a justiça, o Espírito Santo para te ajudar a concluir esta obra. Aleluia. Porque se nós não fizermos esta obra, e se nós fizermos pela metade, eles irão zombar. Assim como o preteiro, quando ele não termina o projeto daquela pessoa, ele é zombado, ele é envergonhado, ele não acha serviço em lugar nenhum mais, porque aquele cliente que deu o projeto para ele vai acabar ligando para um, ligando para outro, e ele vai ficar sem serviço na cidade. E por isso, quando nós concluir esta obra, o cliente ele sempre examina e ele checa se as instalações estão perfeitas, se os encanamentos estão corretos, se a casa está numa estrutura boa, assim como o Pai Celestial, quando ele vir diante de nós, ele vai prestar conta. Se de fato o nosso coração está perfeito. Por
a nossa torre. Porque o Senhor Jesus em Lucas, no Lucas 6, vamos em Lucas 6. Aleluia, Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, no versículo 47. Lucas 6, no versículo 47, que diz assim a palavra do Senhor: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Então, povo abençoado, precisamos construir bem as medidas, porque olha só o trabalho deste cidadão aqui, que ele cavou bem o buraco, as valas, e a Bíblia diz que ele abriu bem fundo, significa que ele cuidadosamente foi vigilante nesta área, porque você não vai construir uma torre, um prédio, uma casa de qualquer jeito, aleluia. Você precisa abrir bem o baldrame, você precisa bem certificar um bom material para que esteja firmado aquela casa. Aleluia. Porque olha só, ele cavou bem fundo e colocou os alicerces. Isto foi a obediência. Isto é resultado da obediência com o Senhor. Porque ele estava ouvindo as instruções do Senhor. Porque divinamente, a Bíblia diz que divinamente Noé foi avisado de que o dilúvio viria. E em sonho o Senhor deu as medidas de como a construção da arca. Aleluia. A construção da arca, sobre o material de betume, sobre as madeiras, sobre todas as coisas, o Senhor Jesus mostrou as medidas para ele. Aleluia. E assim o Senhor está trazendo a medida para nós. E por isso que eu estou trazendo este exemplo terreno, para admoestar cada um de nós, para que construa a sua casa firme e segura, mas funda as valas e coloque os alicerces da vida cristã. Aleluia. E estes alicerces são o arrependimento, a santidade, a justiça, a glorificação, o incorruptível. Os alicerces de sabedoria, de prudência, são estes alicerces que vão firmar bem a tua casa na rocha de Jesus Cristo. Aleluia. Porque olha só, olha o resultado. Noé construiu a arca com as medidas de Deus, e ninguém zombou dele. Quando o dilúvio começou a cair, todo mundo começava a ficar entristecido. Mas se ele não tivesse completado, se ele não tivesse feito a arca, ele tinha sido condenado junto com aquelas pessoas. E o Senhor Jesus traz este exemplo de construção civil. Aleluia. Esta construção civil comparado de como nós devemos nos comportar na caminhada cristã. Construindo bem, obedecendo o Senhor para colocar estes alicerces. Aleluia. Porque o Senhor Jesus falou no 47: qualquer que venha a mim, olha só, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, guarda, obedece, eu vos mostrarei quem é semelhante. E quando o povo abençoado, quando está num tempo chuvoso, quando é uma época chuvosa, a chuva vai molhando o asfalto, e no decorrer do prolongamento daquela chuva,
as águas, as enchentes começam a se formar. Aleluia! Começa a se formar e essas enchentes começam a vir com brutalidade para invadir as casas. Mas quando essas enchentes bateu, a Bíblia diz no versículo 48, quando essa enchente bateu com ímpeto sobre aquela casa, ela ficou firme. Aleluia! Não pôde abalar, não destruiu os pilares, não houve rupturas. Aleluia! Não houve rupturas naquela casa. Quando nós estamos dentro de casa e os trabalhadores da prefeitura começam a pegar aquelas máquinas e ficar assim tremendo o asfalto, a gente sente uma tremida dentro de casa. Mas no decorrer dos dias começa a aparecer as rachaduras, as fissuras, porque não foi construída bem feita. Mas este cidadão aqui que colocou os alicerces muito bem edificados, não teve ruptura na sua salvação cristã. Aleluia! Foi bem feito. É por isso que ficou abençoado. Se colocar os alicerces, aleluia! É por isso que colocar os alicerces é obediência. É acreditar que temos a confiança em Deus. Aleluia. A confiança no Senhor. Nós amamos o Senhor quando nós colocamos alicerces da justiça, do arrependimento. Há muito tempo atrás, em 2020, quando eu fui tentar construir a minha casa lá no Parque Bom Viver, e foi finalizada, eu pedi para que o preteiro construísse a minha casa sem baldrame. E o preteiro falou assim para mim: eu não vou construir não, porque eu não vou ridicularizar o meu serviço a isto. Aleluia! Então é melhor eu nem fazer a tua casa. Se for para construir sem baldrame, eu nem faço. Aí depois que eu entendi que o baldrame é a base da casa, é ela que sustenta. E é esta nossa salvação aqui que nós precisamos ter bases. Aleluia! Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos evangelizando, mas nós não temos bases. Nós não temos arrependimento profundo. Nós não temos vida de oração. Nós não temos vida de jejum. Aleluia! Há muitos dias que eu estava sem jejuar hoje para vir pregar essa palavra, porque Deus colocou no meu coração que precisamos destas bases, do jejum, do louvor, da oração, porque esta é a base que te sustenta a tua casa. Aleluia! Porque não adianta nós estar dentro da igreja, correr, trabalhar isso e aquilo, se não tiver as nossas bases firmes. E logo quando a chuva, povo abençoado, quando a chuva se forma sobre a cidade, e quando ela molha as casas e o asfalto, vai formando uma enchente. Vai chegar a hora que essa palavra de Deus vai se multiplicar sobre a face da terra, e vai formar sobre uma enchente grandiosa para bater sobre a casa dos cristãos. Aleluia! E quem tiver com seus alicerces bem construídos, irá permanecer. Aleluia! Irá permanecer. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E essa é a vontade de Deus, que construímos estas bases sólidas. Aleluia! Olha só no versículo 49. No versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem
que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Este é o resultado de uma vida cristã morna, porque ele sabia muito bem das medidas. Aleluia! Ele sabia muito bem o ângulo, ele sabia muito bem de qual material usar. Aleluia! Mas ele não colocou os alicerces, por falta de confiança em Deus. Levou uma vida morna. E uma vida morna é não colocar os alicerces. Aleluia! É não respeitar o Senhor. É não te colocar o arrependimento. Leva o arrependimento na brincadeira. Leva as bases da justiça na brincadeira. Isto é vida morna. Achar que o Senhor irá lhe salvar, mas você está no erro. Este é o resultado daqueles que ouvem e não praticam. E quando aquela enchente, aquela corrente bateu na casa deste rapaz, foi um grande desastre. Porque quando uma enchente ela bate numa casa e destrói, a primeira coisa que nós olhamos naquele ombros é a lama. É a lama. Aleluia! A casa dele estava cheia de lama. Porque quando a água se mistura com a areia, ela se torna uma lama. Aleluia! Se torna uma lama. A lama do pecado. E a Bíblia diz em Lucas 14, no versículo 28 que acabamos de ler: muitos vão zombar destas pessoas. Aleluia! O diabo vai rir desta pessoa e ele vai dar gargalhada. Aleluia! É por isso que na volta do Senhor Jesus nós temos que glorificar Ele, edificando muito bem as bases da nossa casa. Aleluia! Edificando muito bem. Porque ele construiu na areia. Ele construiu na areia, usando prumos de plásticos, linhas de costura, materiais fracos, pobres, aleluia, para poder construir sua casa. Mas o resultado final foi uma casa cheia de destruição e ruína. Foi uma casa cheia de rupturas. Uma casa cheia de desobediência, cheia de mornidão. A vida morna é uma vida sem alicerces. Uma vida do cristianismo da qual nós estamos caminhando, se nós não tivermos alicerces na nossa vida, como a gente irá suportar o que está vindo aí? E essas enchentes e estes ventos são as perseguições que está vindo aí e que precisamos sustentar bem a nossa casa. Aleluia! Olha só no versículo 46. Se o Senhor Jesus faz uma pergunta para nós, que é a instrução desta noite. Olha só a pergunta de Jesus no versículo 46. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não faz o que eu mando? Versículo 46 de Lucas 6. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Por que você não escuta as medidas que está sendo falada pelo mensageiro? Por que você não atenta às instruções, o prumo
correto de usar para medir as paredes da tua casa, para medir os baldrames da tua casa? Por que você não ouve os mensageiros? Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo: se me chama de Senhor, Senhor, por que não faz o que eu mando? Se o Senhor está dizendo que as medidas para fazer a sua casa é arrependimento, santidade e justiça, por que você não coloca essas medidas, esses alicerces fundo? Aleluia! É uma pergunta, povo abençoado. É uma pergunta muito séria. Porque podemos ver o prudente, que construiu com perfeição, com excelência, e foi justificado. Mas podemos ver a casa de um que construiu na ociosidade, na negligência, de forma vagarosa, ociosa, de forma preguiçosa, de forma infiel, morna, sem alicerces. Aleluia! E veio a corrente e destruiu aquela casa. Pode ser eu, o primeiro aqui a ser destruído, ou pode ser qualquer um de nós. Se nós não levarmos muito a sério para pregar o prumo certo, o prumo pesado, uma linha pesada para poder construir as bases do nosso baldrame, nós não iremos suportar as enchentes de Deus. Aleluia! A palavra, ela vai se formando e vai caindo sobre a terra. Todo dia você ouve palavra, 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 e a enchente de Deus está se formando. Vai chegar a hora que quando a água cai no asfalto, essa enchente ela não fica no lugar só, ela vem e se aproxima das casas. Aleluia! Esteja preparado para suportar essa enchente, porque ela vai vir, a Bíblia diz aqui, que ela vai vir bater com muita força, muita força. Aleluia! Quem foi muito dado será cobrado, e o Senhor vai bater com muita força, não vai ter misericórdia. No versículo de Mateus 7, aleluia, Mateus 7, Mateus 7, Mateus 7, Mateus 7, no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizando nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia! Aqui ele está falando com os advogados, aqui ele está falando com as pessoas que são cobradoras de ônibus, aqui ele está falando com as pessoas comuns, com os feirantes, com os catadores de latim. Aqui ele está falando com os crentes. Aleluia! Daqueles que chamam de Senhor, Senhor. Mas aqui ele traz uma divisão daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem. Por isso, povo abençoado, não vamos ignorar as instruções de Deus. Vamos fazer assim como Noé construiu a arca em excelência, chamando as pessoas para vir ajudar. Aleluia! Porque a construção da nossa casa é uma busca individual. Porque ele vai provar a casa. E quando fala casa, é a tua vida cristã. Aleluia! Glória a Deus!
Ele não vai vir destruir kitnets. Você não pode ficar aqui e dependendo do seu cônjuge, dependendo de alguém, isso e aquilo, achar que se Deus levou Noé, pode levar sua família. Negativo. A busca cristã é individual. Aleluia. Todos têm o dever espiritual de cuidar da sua vida. Então, povo abençoado, construir as bases sólidas da nossa vida cristã, a Bíblia diz que vai implicar, vai envolver. A Bíblia diz que vai implicar nisso. 2 Coríntios 5, no versículo 16. 2 Coríntios 5, no versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Você precisa ser nova criação. Aleluia. Porque se você não for uma nova criação, nascido de novo, não vai ter como você colocar os alicerces. Somente os nascidos de novo obedecem às instruções de Deus e colocam os alicerces bem feitos. Aleluia. Somente sendo uma nova criação, unido com Cristo, uma nova vida em Cristo, uma nova regeneração do coração, é que você será capaz de colocar os alicerces. Porque aquele que colocou os alicerces na rocha, porque era nova criação. Porque a tua mente ela é programada do mundo e você precisa tirar estes pensamentos mundanos. Você precisa desconectar do mundo. Porque aquele que não colocou os alicerces, aliás, ele não era nascido de novo. Aleluia. Vivia uma vida morna, vivia uma vida totalmente leviana, preguiçosa, achando que Deus iria levar ele no arrebatamento porque estaria no ministério. Aleluia. Não tinha zelo pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai implicar você ser nova criação, nascido em Cristo Jesus, com a mente programada do reino dos céus. Aleluia. Então, povo abençoado, no versículo Hebreus 9, Hebreus 9, Hebreus 9, Hebreus 9, no versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos santifica,
quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado receba a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com a água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. E dizendo, no versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia. Então o Senhor Jesus nos trouxe essa redenção, nos trouxe essa vida eterna, nos trouxe os pilares, as medidas, os modelos necessários para nós construir a nossa casa na rocha. Aleluia. Nos trouxe uma vida racional. Agora, por abençoar, temos acesso a este sangue. Para construir as bases da nossa vida cristã, nós temos que estar agarrados com este sangue. Porque o sangue, ele vai ser necessário para você se tornar nova criação, porque ele vai purificar a sua consciência. Ele vai arrancar esta contaminação do mundo, essas sujeiras. Aquele que não construiu os alicerces, não colocou os alicerces e fez uma casa de mal feita na areia, ele era um cidadão que não valorizava o sangue. Aleluia. Então, para construir as bases sólidas na nossa vida, número 1, você precisa ser nova criação. Número 2, você precisa agarrar este sangue. E o sangue é o arrependimento. Aleluia. O sangue é o arrependimento. Quanto mais você se arrepende, mais você se regenera. Aleluia. Porque no versículo 22 diz assim, que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. E para construir as bases sólidas precisamos valorizar este sangue. Jesus Cristo está voltando, povo abençoado. E a igreja que o Senhor Jesus vai levar é uma igreja lavada pelo sangue de Jesus. Porque a enchente bateu sobre a casa do justo, mas ela ficou firme. Por quê? Porque havia sangue nas ombreiras daquela casa. Aleluia. Assim como havia sangue nas ombreiras, nos cadeados das prisões do Egito, onde o povo de Israel estava. A enchente daquela hora bateu na casa do povo de Israel, mas o povo de Israel permaneceu firme, porque ele estava lavados pelo Cordeiro. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que precisamos arrancar estas manchas, estes pecados, estas poluições do mundo, estas poluições vindas do TikTok, vindo da tecnologia que te contamina. Você precisa tirar um tempo para a purificação. Aleluia. Você precisa valorizar este sangue. A Bíblia diz que sem derramamento não há perdão. Sem sangue não há perdão. Então, povo abençoado, quando a enchente bateu na casa daquele que não fez conforme as medidas,
ele diminuiu este sangue, não deu valor a este sangue. Aleluia. Quando você machuca alguém, quando você despreza alguém, quando você fala mal de alguém, quando você vive de acordo com os padrões do mundo, você está diminuindo sangue. Aleluia. Quando você vende a tua sopa, você está diminuindo sangue. Quando você não obedece às instruções de Deus, você está diminuindo sangue. Aleluia. Quando você olha as mensagens para ouvir um profeta e você não ouve um profeta, você está diminuindo sangue. Não vamos diminuir o sangue. Vamos purificar de dentro para fora. Aleluia. Porque purificação de dentro para fora, nós vamos ter forças para colocar os alicerces fundo. Aleluia. Porque para colocar os alicerces, você precisa chamar um fulano, um outro para te ajudar. Às vezes você paga para colocar uma treliça ou um vergalhão. É pesado, é pesado. A Bíblia diz aqui que o justo deu conta de carregar aqueles alicerces pesados. O arrependimento é pesado. Você precisa se purificar mais. E o justo deu conta. A Bíblia diz que o justo colocou este alicerce bem fundo. E ele não colocou sozinho. Ele precisou de muitas pessoas para ajudar ele. É por isso que a nossa salvação vai depender também das almas. Aleluia. Porque sem as almas não tem como entrar. A igreja que vai entrar é uma igreja que leva as almas para ajudar, para levar o alicerce na tua casa. E por isso, povo abençoado, não despreze o sangue de Cristo. Não despreze a nova criação. Porque o Senhor Jesus pagou um alto preço para que naquele dia, a Bíblia diz que naquele dia a alma dele vai se alegrar, porque as nossas casas, em meio às enchentes, às perseguições, olha lá, a casinha dele está firme. Aleluia. Olha lá a casinha do fulano lá, que eu dei as medidas para ele, ele fez de forma correta. Vem aqui para o gozo do Senhor. E que mediante, povo abençoado, essa palavra, que mediante a esta ministração, nós aprendemos uma lição. Número 1, construa bem as rochas, construa bem a sua casa. Número 2, vai ser necessário você ser nova criação. E número 3, você precisa se apegar ao arrependimento. E precisa do esforço para isso. Aleluia. Porque mesmo que você luta, corre atrás, faz isso, faz aquilo, mas se tuas bases estiver bem feita, não importa de como você levou a vida cristã, mas se tuas bases for bem feitas, Deus ele pode passar pela misericórdia. Aleluia. Mas para isso você precisa fazer essas bases. Porque o mais importante da casa é as bases. E as bases dos alicerces ficaram firmes. Vamos tirar um momento de nos arrepender. Pai poderoso, neste exato momento, eu vou me arrepender diante do Senhor, Pai. Porque eu ouvi a cada instrução, eu ouvi cada medida, cada prumo, cada linha que preciso usar. O arrependimento, a santidade, a justiça, caminhar em amor, amar o próximo, ser dedicado totalmente a Ti, ser santificado somente a Ti. Mas tudo isso, meu Pai, eu venho levando a brincadeira. Eu venho levando, meu Pai, uma vida cristã morna, meu Deus.
Por favor, Senhor, me arrependo diante do Senhor por estas malignidades, meu Pai, da minha carne, que tenta me impedir, Senhor, de construir os alicerces. Por favor, Pai, me ajuda a construir os alicerces da minha vida cristã, as bases sólidas, meu Pai, verdadeiramente. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de todos nós. Eu me arrependo, meu Pai, pelas contaminações do mundo, pelas sujeiras da qual a minha alma estava envolvida. Oh, Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador. E eu peço a Ti, Senhor, por este precioso sangue para me purificar. Eu peço a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, Senhor, para me guardar naquele dia, o dia da repreensão. Por favor, Senhor, me ajude a entrar no arrebatamento. Ajude a entrar, meu Pai, todos nós no arrebatamento da igreja. Para que quando as enchentes da perseguição, as enchentes de cada vez mais das conturbações na terra viermos atingir, meu Pai, nós possamos permanecer firmes diante do Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida, dos nossos familiares. E eu peço a Ti por este sangue para cobrir a cada familiar nosso, para que eles possam ter acesso, meu Pai, uma oportunidade de poder se arrepender, Senhor, de poder olhar para Ti, voltar para Ti, para que os seus pecados sejam cancelados. Por favor, Senhor, com seu olhar de misericórdia, que o Senhor, meu Pai, possa, meu Pai, avisar de como está todo Tocantins. Nos ajuda, meu Pai, nesta caminhada, meu Pai, a solidificar bem os nossos alicerces, a solidificar bem as nossas bases, meu Pai, na vida cristã, na rocha eterna de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Todos aqueles que ouviram esta grande mensagem e desejam receber Cristo hoje, então repita esta oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, a construir os alicerces na rocha, que a partir de hoje, Senhor, eu vou me atentar a olhar suas medidas, o arrependimento, a santidade, a colocar isso na rocha eterna. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, e eu te recebo como dono, aquele que vai me instruir nesta jornada cristã. E hoje eu te recebi no poderoso nome de Jesus. Amém. Palmas para Cristo Jesus. Amém. Chamo o Senhor José para trazer os reforços e as considerações. Vou escutar.